Irmãos e irmãs, é um privilégio estarmos aqui de volta na nossa casa, na nossa família. Bom estarmos entre os irmãos novamente. Agradecemos pelas orações da igreja nesses dias que estivemos fora. Várias famílias puderam estar ali em Águas de Lindóia, nesse congresso bastante importante, que tem sido realmente vida, tem trazido bastante saúde para várias igrejas. Aliás, esse foi o tema desse ano, né? Edificando igrejas saudáveis, né? E a gente tem sido atingido também por essa graça. Irmãos, nós agradecemos muito as orações. Estamos aqui com muita alegria, bastante bagagem, agregamos bastante conhecimento pela misericórdia de Deus para podermos agora aplicar no nosso pequeno rebanho. Pequeno, mas não menos importante, rebanho do Senhor Jesus Cristo, né? Irmãos, com a autorização do presbitério, nós vamos fazer uma pequena pausa no estudo do livro de Salmos. Nós já falamos até o Salmo de número 4, e agora nós vamos falar alguma coisa sobre o capítulo 12 de Lucas, exatamente sobre alguns não temas ou não temais que Jesus ensina aos seus discípulos. Vamos ler somente 3 versículos, do 32 ao 34, que seria a conclusão, na verdade, desse assunto. Capítulo 12 de Lucas, de 32 a 34. Diz assim: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos fazer uma oração, mais uma, buscando graça e sabedoria do nosso Senhor. Pai, diante dos nossos olhos e dos nossos corações está a Tua palavra, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito, como tem nos conduzido até aqui nesse culto, continue falando conosco, usando a Tua palavra para abrindo o nosso entendimento, para que compreendamos o que o Senhor quer falar conosco. E mais do que isso, nos dê intrepidez de colocar em prática essas verdades. Pai, como nós cantamos, que o Senhor esteja quebrando os nossos corações e nos esvaziando para que possamos acolher a palavra com mansidão, porque só ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ó Espírito Santo, ser o nosso mestre nessa noite, Senhor. Ensina-nos, porque sem Ti nada podemos e nada sabemos. Tudo isso nós pedimos com esperança, no nome santo do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse trecho, ele fala: não temais, ó pequenino rebanho. É interessante, ele usa o termo pequenino rebanho. A gente poderia dizer a pequenina igreja, ele está falando da sua igreja, a pequenina igreja. Quando nós ouvimos falar sobre a igreja nesses dias lá em Águas de Lindóia, é bastante gostoso podermos compreender que Deus não se importa com números. Deus não se importa com números. Isso é muito encorajador, né? Sabermos que nós somos a igreja do Senhor. Deus não se importa com um rebanho, ainda que em número pequeno, e não ligado às vezes a uma instituição tradicional, como irmãos bastante antigos do grupo presbiteriano, por exemplo, ou batista e outros que existem. Mas desde que Deus estabelece uma igreja local, Ele cuida dela. Então nós fomos exortados desde o início desse estudo lá em Águas de Lindóia, a amarmos a nossa igreja e não desistirmos dela. Eu louvo a Deus por irmãos queridos, né, que não desistiram de nós na hora mais difícil talvez, né, que nós atravessamos. Fomos encorajados, fomos exortados, fomos amados por esses irmãos, né, que não nos abandonaram,
não nos deixaram. Então, é um pequeno rebanho, mas é um pequeno rebanho, amado pelo Senhor e amado pelos membros. Então, nós estudamos bastante sobre isso também, lá em Águas de Lindóia. O objetivo, se Deus assim permitir, é rapidamente já também transmitir conhecimento, repartir para que a gente possa, na constituição do ministério, como Paulo diz no livro, na carta aos Efésios, que esse estabelecimento do ministério seja para levantar todo homem e ensinar a todos os membros, para que todos sejam ativos e frutíferos na edificação da igreja, capítulo 4 de Efésios. O nosso alvo é esse, é repartir conhecimento, repartir experiências, não é? E a gente poder então juntos estarmos nessa continuidade da edificação do nosso pequeno rebanho, que é a igreja do Senhor. Isso é muito encorajador. Irmãos, nesse capítulo 12, especialmente nesse trecho, aliás, todo o capítulo 12, nós temos que fazer algum pano de fundo aqui para a gente poder compreender o que estava acontecendo e por que Jesus diz esse não temas, ó pequeno rebanho. Qual era o alvo de Jesus? Em primeiro lugar, quem está falando, vocês sabem, é Jesus Cristo. É Ele que está ensinando pessoalmente aqui. Então, a fala aqui é de Jesus, o Supremo Mestre. É Ele que está falando ao seu pequeno rebanho. Para quem Ele está falando? Nós já falamos, né? Para o seu rebanho, não é? Ele está falando para os seus discípulos, que Ele chama de rebanho, que é a igreja, a sua igreja. E qual é o assunto? Sobre o que Ele está falando? Em primeiro lugar, nesse trecho que nós lemos, Ele lança uma promessa. Jesus nos faz uma promessa. O Pai tem prazer em dar o seu reino para as suas ovelhas. O Pai tem prazer em vos dar o seu reino. Ele está fazendo uma promessa aqui. O Pai vai dar para vocês o reino. Ele tem prazer nisso. Em segundo lugar, existe um encorajamento e uma exortação aqui, nos versículos 33 e 34. Ele está dizendo: não tenham medo, invistam neste reino, invistam neste reino. É isso que ele quer dizer. Vamos estudar um pouquinho o que é isso. Como nós já oramos, é importante nós entendermos que todo verdadeiro discípulo do Senhor há de pagar um preço para ser discípulo do Senhor. Existe um custo. Nós estudamos sobre isso. E quem sabe podemos explanar alguma coisa nessa noite. Outra consideração inicial, irmãos, que é importante nós falarmos, é que no capítulo 12, nós vemos uma exortação de encorajamento de Jesus aos seus discípulos. Por exemplo, se você pega o primeiro versículo do capítulo 12, a primeira parte desse versículo, embora diga que havia uma grande multidão, versículo 1, na primeira parte do versículo 1, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que o foco do Senhor, antes de qualquer outro, não que Ele não se interessasse pelas multidões que o procuravam, porque existem outras passagens nos evangelhos que a gente vê que Jesus olhou para a multidão, Ele foi comovido, ele sentiu entranhados afetos de misericórdia por aquela multidão e atendeu a multidão em algumas coisas, em algumas situações. Mas nesse caso específico, Ele quer dar um treinamento e Ele quer esclarecer algumas coisas. E diz aqui o texto, no comecinho desse versículo 1, que o alvo dele era ensinar os seus discípulos. O alvo de Jesus em treinar e esclarecer e encorajar era os seus discípulos. Primeiro ponto que a gente esclarece aqui, era o seu rebanho. Irmãos, a palavra discípulos aqui é a palavra
ovelhas, ele tem um compromisso maior com aqueles que já se comprometeram com ele. Ou seja, existe um compromisso mútuo. O discípulo, ele está ligado ao seu Senhor. O Senhor tem compromisso com ele, de cuidar dele, de ensinar ele e protegê-lo. E o discípulo tem compromisso de submeter a ele. Existe sim uma reciprocidade de compromisso aqui, de comprometimento. Existe esse envolvimento recíproco, essa identificação recíproca. Obrigado, irmão. São os que são de fato reconhecidos como seu rebanho. Discípulo, então, na palavra, no grego, no original, a palavra matetes, é uma palavra bastante feia, mas é a palavra grega, significa embaixador. É uma palavra interessante, porque embaixador, não é? Se você vê no original, ela significa embaixador, ou representante, ou enviado. Aí você fica pensando, mas espera aí, essa palavra tem mais ligação com o apóstolo, é verdade, o apóstolo é o enviado do Senhor, não é? Mas aqui discípulo, de alguma maneira, no grego original, já tem alguma coisa voltada para a representação de Jesus Cristo aqui nesse mundo, aqui nessa terra. O seu discípulo já cai sobre suas costas a responsabilidade de representar o seu mestre. Ele não só aprende do seu Senhor, ele não só é treinado, protegido e suprido pelo seu Senhor, mas ele também tem a responsabilidade de representá-lo. Então o discípulo aqui já está envolvido com o seu Senhor e com o seu reino. É isso que esse primeiro versículo, a primeira parte, nos ensina. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, no português, já a palavra discípulo significa seguidor das ideias ou doutrinas de um mestre. Então, discípulos, para nós, ele fica um pouco mais específico. Não diz muito a respeito de representante, mas ele fala de um aprendiz. Seria a palavra mais voltada para aprendizado. Discípulo é o que está sendo treinado. Discipulado significa para nós, numa situação um pouco menos ampla do que a palavra grega, significa que ele está sendo treinado. É um aprendiz, né? Então, juntando as duas coisas, quando nós juntamos as duas palavras no original grego com o que nós entendemos dela em português, nós entendemos que um discípulo na Bíblia seria o seguinte: o discípulo está sendo treinado para representar o seu mestre. Nós juntamos tudo isso e no final das contas nós entendemos que é isso que Jesus Cristo está exigindo dos seus discípulos. Então ele deixou de falar para as multidões e começa a falar para os seus discípulos. Na Bíblia, então, o discípulo é discipulado por outro discípulo mestre, que por sua vez teve início lá com os 12 discípulos, que foram os primeiros discípulos do mestre, do Supremo Mestre. O Supremo Mestre chamou os 12 primeiros discípulos, ensinou e treinou esses 12 primeiros discípulos, mostrou para eles como é que faz, para que eles pudessem expandir o discipulado para outros. Então começou tudo lá com os 12, e eles se tornaram então apóstolos, os enviados do Senhor, não é? Depois, obviamente, Judas foi substituído por Matias, você lembra disso, o livro de Atos fala sobre isso. E existe um 13º, que é um abortivo, que Paulo fala, que ele chegou, meio que caiu de paraquedas como o apóstolo, e um dos que mais trabalhou em prol dos ensinos, do discipulado. Não é? Então, na Bíblia é isso, é como se fosse uma linguiça, né? Uma atrás da outra, é um trem, né? Um puxando o outro, e por sua vez que puxa um outro, e assim vai. Então, o discípulo é chamado para isso, para fazer discípulo. Por exemplo, quando você pega em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20, o finzinho do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz o seguinte, versículos 18 até o fim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está falando aqui é Jesus. E ele dá uma ordem, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual era a missão consequente de fazer discípulos?
Não era somente livrar os que creram no Senhor, que se tornaram discípulos de Jesus, e livrá-los da condenação eterna e falar: agora, vocês como discípulos, vocês creram no Senhor Jesus Cristo, vocês estão livres do inferno. Sim, estão livres do inferno. Mas então o que nós vamos fazer aqui na terra? Dar uma paulada na cabeça do discípulo e manda ele para o céu? Não. Existe uma missão a ser feita. E ele então, no versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que Jesus tem ordenado aos 12. Jesus ensinou. Então, e ele termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o discípulo de Jesus continua fazendo discípulos para Jesus. Eu não posso fazer discípulo para mim mesmo. Eu não posso fazer seguidores do Newton. Eu vou mandar eles para o inferno, se eles forem meus seguidores. Se você estudar o capítulo 11, quando Jesus combate frontalmente os fariseus e os hipócritas, em Lucas capítulo 11, ele menciona que os escribas ou intérpretes da lei ensinavam de uma maneira incorreta, não porque eles usavam a lei, porque eles usavam a lei, mas eles não a praticavam. E ele diz que nem com um dedo eles queriam praticar a lei. E com o mau testemunho desses escribas, apesar de ensinarem o que era certo, Jesus dizia que eles estavam fazendo discípulos para si mesmos. Eles não entraram para o reino de Deus e bloquearam a entrada para os que poderiam entrar. Está lá no capítulo 11, no finzinho do versículo 11, do capítulo 11, versículo 52. Então, nós fazemos discípulos para Jesus Cristo. A igreja faz discípulo para Jesus Cristo. É isso que ele ensina aqui. Então entendemos que na Bíblia o discípulo é discipulado por outro discípulo mestre para ser discípulo de Jesus. E o mestre supremo, Jesus Cristo, os assistirá. Ou seja, ele diz no finzinho do versículo 20, lá de Mateus 28 que nós lemos, que ele estará convosco ou conosco, com a sua igreja, até a consumação do século. Ou seja, sempre, até a sua volta, ele estará conosco. A presença dele nos traz conforto, porque isso significa auxílio. Mas a presença dele também nos traz um certo desconforto, porque a presença dele é supervisionadora. Ele está supervisionando a sua igreja. Ele é o presbítero da igreja, que é dele, a sua noiva. Então ele promete que está conosco. Então ele vai tanto auxiliar, e isso é bom, como ele vai supervisionar, também é bom, é claro. Mas isso nos traz grande responsabilidade, né? Ele vai estar nos supervisionando, a sua presença pessoalmente, através do Espírito Santo. Ou seja, qualquer erro doutrinário, qualquer ensinamento incorreto, ele vai corrigir. Qualquer desvio de conduta, ele vai corrigir. Porque a sua igreja é santa. Sua igreja foi chamada para ser santa, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Não ter nada disso, né? Então, por isso o Senhor trabalha na sua igreja. Ele assiste a sua igreja. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, no capítulo 12, além de nós temos esse foco que Jesus está falando para os seus discípulos, ele também alerta a sua igreja, os seus discípulos, a terem cuidado ou acautelai-vos com duas situações. Ao longo desse capítulo 12, nós vamos ver duas situações que Jesus diz: tomem cuidado, tomem cuidado. Embora ele mencione, ele vai trabalhar bastante sobre o não temas, ou não vos preocupeis, mas ele também fala, em algumas situações, ele fala: tomem cuidado, estejam atentos a um perigo, a dois, na verdade, dois perigos. Quais são? No finzinho do versículo 1, ele já fala o primeiro perigo.
parte B do versículo 1 do capítulo 12. Ele fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus vai falar do primeiro cuidado, tomem cuidado. Primeiro cuidado que Jesus manda tomar com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Significa dissimulação ou falsidade. É isso que significa hipocrisia. É uma vida e doutrina falsas. Agora vejam que interessante. Jesus diz que era para tomar cuidado com o fermento. Fermento é alguma coisa que contamina, que surte efeito. Quando põe na massa, toda a massa é levedada. É isso que Paulo fala. Então é para tomar cuidado. Se ele infiltrar no vosso meio, tomem cuidado, porque ele vai contaminar todo mundo. Então era para tomar muito cuidado com esse fermento, que fala de contaminação, de expansão rápida e generaliza de uma maneira bastante agressiva, digamos assim, como um câncer, bastante agressivo. Então é para tomar cuidado com isso. O que é que Jesus está querendo dizer? Também está querendo dizer que os fariseus, na verdade, irmãos, os fariseus, a palavra fariseu, no original, significa separados, ou também significa a verdadeira comunidade de Israel. E em última análise, fariseu significa santo. Pasmem vocês. Fariseu significa santo, por incrível que pareça. Então o nome, na verdade, não tinha problema nenhum, porque eles eram como se fossem os verdadeiros, a verdadeira comunidade. O problema não era o nome, o problema era a sua conduta. O problema é que os fariseus eram discípulos da lei de Moisés, da Torá. Eles não eram discípulos de Deus. Eles eram apaixonados em praticar a lei na sua íntegra, mas eles não tinham o seu coração voltado para o Senhor da lei. Eles eram discípulos da lei. Isso que é interessante. Eles eram conhecidos pelo povo por causa disso. Eles eram extremamente rigorosos na prática da lei. E quando Jesus fala aqui para tomar cuidado com os fariseus, ou o fermento dos fariseus, no caso dos fariseus, ele está englobando também, ele usa só o termo fariseu, mas ele está querendo dizer fariseus e escribas, que eram categorias de religiosos daquela época. É o que ele combateu no capítulo 11, você vê anteriormente aí, ele combate as duas categorias. Então fariseus eram esses, eram os discípulos da lei. E quem eram os intérpretes da lei, que ele também combate no final do capítulo 11? Os intérpretes da lei eram os escribas, eram os mestres ou professores da lei, que ensinavam a Torá ao povo judaico. Eram os professores da lei, eram os escribas e os intérpretes da lei. Jesus pega os dois e junta e usa o termo somente fariseu. Nesse trecho aqui do primeiro versículo do capítulo 12, ele usa o termo fariseu, ele agrega os dois. Ele diz: tomem cuidado com eles. Meus discípulos verdadeiros, tomem cuidado com eles. Por que Jesus está falando isso? Nós entendemos que Jesus, então, condena essas duas categorias de falsos mestres. Os fariseus, que só expressavam uma conduta exterior religiosa e hipócrita, e os intérpretes da lei, que ensinavam de forma pesada e legalista ao povo, mas não viviam isto e impediam, com isso, de outros entrarem no reino. E se você estudar o capítulo 11, você vai ver exatamente isso. É o que Jesus combate, essas duas categorias. Então Jesus falou: tomem cuidado com isso. O que nós entendemos desse primeiro tomem cuidado de Jesus? Acautelai-vos. Trocando em miúdos, o que Jesus quer dizer é o seguinte: cuidado com o que vocês veem e ouvem. Cuidado com o que vem de fora. Cuidado com o que vem de fora para dentro do rebanho. O que vem de fora para dentro da igreja.
o que vem de fora para dentro da sua mente, do seu coração. Tomem cuidado com as informações de fora. Irmãos, é o que Jesus começa a falar. Primeiro ponto: acautelai-vos com o que vem de fora para dentro. O segundo, tomem cuidado, ou acautelai-vos, está aí no versículo 15. O versículo 15 é uma situação interessante, que alguém da multidão procura Jesus para falar a respeito de herança e queria que Jesus fosse o juiz entre a situação dele e outros herdeiros sobre uma herança. E no versículo 15, Jesus diz o seguinte: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus está querendo ensinar, quando ele diz, tomem cuidado com a avareza. Avareza significa uma paixão pelo ter. É uma paixão desenfreada e louca pelo ter. Inclusive esse homem, quando Jesus fala sobre esse caso, ele diz que esse homem é um louco, insensato, né? Que amanhã pedirão a tua alma e para quem será tudo isso que você tem? Ele termina assim o ensino. Mas o versículo 15, ele está ensinando para ter cuidado com a avareza, que é paixão pelo ter, é a cobiça. Em outras passagens do Novo Testamento você também encontra a palavra cobiça, como sinônimo. No grego é a mesma palavra. Ou ganância também é a mesma coisa. Então é querer ter. Querer ter. O que nós aprendemos então com Jesus? Ele afirma que, em primeiro lugar, o que esse homem tem não garante o seu futuro. Não garante o seu futuro. Diz que o que ele tem não constitui a sua vida, não garante a sua sobrevivência e não garante o seu futuro. O que ele tem não comprova o que ele é. Ele não pode, pelas suas posses, ele não pode dizer que pelo fato de ele ter, ele merece algum tipo de reconhecimento, principalmente de Deus. Nós não estamos falando que riqueza é pecado, não é isso. Mas o amor ao dinheiro é pecado. A cobiça é pecado. Né? É esse o ponto. Então, os desejos do coração humano devem ser dominados pela convicção interior de que, em Cristo, temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nosso coração deve ser tranquilizado pelas promessas da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que buscar só o ter de uma maneira desenfreada precisa tomar cuidado. Jesus diz, tome cuidado, isso não é bom. Agora, quando você tem um coração tranquilizado, e é esse o alvo de Jesus, trabalhando no coração dos seus discípulos, para que os seus discípulos despreendam das coisas deste mundo, porque ele tem um objetivo maior para os seus discípulos. Ele tem mais um objetivo maior para eles. Então era para eles não ficarem arraigados nos bens que eles tinham. Não precisa desfazer dos bens necessariamente. Em alguns casos sim, mas não podemos generalizar a situação. Não é ter bens que significa ser pecado. O problema é estar apegado ao bem. Cobiça é isso. É estar apegado aos bens materiais, às suas riquezas. Então Jesus está mostrando que é importante nós desprendermos, entendermos que Deus tem algo maior e melhor para nós. E assim o discípulo do Senhor Jesus, entra num descanso. É isso que ele está querendo ensinar aos seus discípulos aqui. Usando essa situação de alguém da multidão que pediu para que ele julgasse a causa entre ele e os herdeiros, e ele então ensina. Ele chama os discípulos, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Olha a situação deste homem. E ele contou então o fato, né? O perigo. Então, se em primeiro lugar nós temos que tomar cuidado, ou os discípulos do Senhor têm que tomar cuidado com o que vem de fora, com o que nós ouvimos e vemos. Aqui, Jesus está ensinando, tomem cuidado com os desejos insaciáveis do coração. Tomem cuidado com o que vem de dentro.
ou o que está aí dentro. Então, nessas duas situações, Jesus está mostrando que tomem cuidado. Ele vai falar muitas coisas, não temam, não temam, não temam, não se inquietem. Mas essas duas ele teve que ensinar os seus discípulos. E ele falou, cuidado com o que vem de fora para dentro. E cuidado com o que já está aqui dentro, com o seu próprio coração. Então são duas coisas que nós aprendemos como discípulos do Senhor. Tomar cuidado com essas duas situações. O que vem de fora para dentro e o que já está aqui dentro. Cuidado, porque a avareza está aqui dentro. Ela é pecado. Ah, ela é pecado? Mas eu não tenho esse pecado. Não, você tem esse pecado. Mas como, irmão? Fácil. A Bíblia garante que todos nós somos pecadores. E nós, como pecadores, nós temos todos os pecados possíveis e imagináveis dentro de nós. Talvez nós não estejamos praticando, mas que Ele está aqui, está, como pecadores. O que nos salva? A graça de Deus, o descanso nas promessas do Senhor, o estudo da palavra de Deus, os meios de graça, uma vida de oração, e tudo isso vai nos salvando de nós mesmos, né? Quebrando os nossos corações, para que nós sejamos vaso novo, né? Então é isso. Agora, Jesus também encoraja, nesse capítulo 12, ele também encoraja seus discípulos a não temer 4 coisas, ou 4 situações. Se havia 2 coisas para tomar cuidado, agora ele vai falar 4 coisas que nós não precisamos, os seus discípulos não precisam temer. Não temais, não temam essas coisas. A primeira delas, você encontra aí no versículo 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, se tem alguém para temer, ele começa dizendo, não temais numa situação, mas temam outra. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que não temais aqueles que vos podem matar, e nada mais. Irmãos, parece que Jesus está falando o seguinte, eles só podem matar o seu corpo. É só isso, e nada mais. Irmãos, os homens só podem nos matar. Irmãos, é só isso. Tá bom, mas os discípulos vão chegar em Jesus e falar assim, como assim, Senhor? Como só isso? Ah, eles só podem me matar? O Senhor acha que é pouco? O Senhor está achando que isso é pouco, Senhor? Difícil coisa entendermos isso, né? Então, Jesus está ensinando isso. Ele está ensinando que nós temos essa indagação no nosso coração. Irmãos, não é fácil enfrentar a morte. Mas Jesus diz, não tema. A palavra do Senhor é não tema. Por quê? Jesus mostra que há algo pior do que a morte, que chama-se inferno. Há algo pior que a morte, que chama-se inferno. Por isso, ele tranquiliza seus discípulos, afirmando que, por eles serem discípulos, o Pai deles, desses discípulos, já os livrou do inferno e da condenação, embora continue sendo temido por ser o juiz que decide isto. Só Deus tem as chaves da morte e do inferno. O que é que Jesus ensina aqui? Jesus está ensinando o seguinte, que nós temos que não devemos temer os homens que nos podem até matar. Eles podem matar. É um ensinamento difícil, mas é um ensinamento de Jesus. Porque ele está ensinando que existe algo pior do que a morte e que o Senhor já nos livrou, que é o inferno. Ora, a gente poderia pensar assim, já que ele nos livrou do inferno, e ele, Deus, é o nosso Pai, e eu estou livre do inferno, então por que Jesus manda temer a ele? Aqui a situação é a seguinte, nós tememos a Deus, não porque nós podemos ainda ir para o inferno, não, os discípulos do Senhor estão livres do inferno,
Mas ser livre do inferno não significa que o discípulo não deva temer a Deus. O temor do Senhor faz parte da vida de todo verdadeiro crente. Ele teme ao Senhor. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a Bíblia nos exorta a manter o temor do Senhor. Irmãos, existe um hino de São João da Cruz, se eu não me engano, e ele fala que virou até canção, né? Ele diz que mesmo que não houvesse inferno, eu te temeria. Da mesma forma que mesmo que não houvesse céus, eu te amaria. Então o que ele está ensinando com isso? É um homem que entendeu essa realidade. Não é por causa de haver o inferno ou não, eu ser livre ou não ser do inferno, não é essa a questão. A questão é que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele nos livrou. E a Ele também nós vamos temer o tempo todo. Agora, então Jesus está ensinando, primeiro, não temas aqui, talvez o mais difícil, talvez uma situação bastante complexa. Não temam aquele que pode te matar, porque ele vai te fazer um favor. Ele vai te fazer um favor, na verdade. Agora, temam aquele que pode lançar no inferno. Então é o que Jesus está ensinando. Então, primeiro, não temas é isso. Eu estou fazendo algumas conclusões já aqui no fim de cada passagem, você vai marcando, porque no final a gente diminui as conclusões finais, né? Então, primeiro não temas, o que a gente conclui? O verdadeiro discípulo teme a Deus, mas não teme os homens que pode matar. O verdadeiro discípulo não teme os homens que podem matá-lo. É o primeiro não temas de Jesus, né? Irmãos, precisamos de muita graça para confiar nisso, não é mesmo? Precisamos de muita graça para ter esse descanso, não é mesmo? Mas o livro de Hebreus diz que existe uma multidão de testemunhas que passaram por isso aqui, que viveram isso aqui, e que morreram nisso aqui. O livro capítulo 11 de Hebreus diz sobre os heróis da fé. E ele termina mostrando sobre isso. Muitos morreram cerrados ao meio, outros enforcados, outros ao fio de espada, e outros queimados, e assim vai. E ele fala que existe sim condições para isso, né? Então é graça que nós podemos receber do Senhor, né? Podemos entender que a morte não é o fim, e que a morte na verdade é um favor, né? Que alguém pode fazer por nós. Segundo, não temas, você encontra no versículo 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Marco Aurélio já está me olhando aqui quando fala de cabelo, né? Irmãos, é interessante que Jesus está falando aqui um novo não temais. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: não temais a falta de valor pessoal. É isso que ele está querendo dizer. Se em primeiro lugar ele diz não temais aquele que podem até matar você, os homens que podem até te matar, agora ele fala assim: não temam por vocês não terem valor. Não temam, porque realmente diante desse mundo, o cristão, o discípulo de Jesus, não vale nada. Vocês já passaram por situações desse tipo, semelhantes a essa? Talvez a gente ainda vai passar. Mas verdadeiramente, para o mundo, nós não valemos nada. Essa é a situação que Jesus está ensinando aqui. Seus discípulos eram pessoas rejeitadas e oprimidas, não cultas em sua maioria, tornando-se inseguras em seus corações de seu valor pessoal diante da sociedade. Irmãos, nós vamos experimentar isso se já não estamos. Essa perda de valor pessoal. Se anteriormente Jesus ensinou a não temer os homens, mas temer a Deus, agora ele ensina a confiar em Deus, por causa do valor
que eles tinham diante do Pai. Embora a gente entenda que nós não temos valor nenhum, e não foi por mérito nosso que fomos salvos e resgatados pelo Senhor, não é porque Ele viu alguma coisa que prestasse em mim ou em você, que Ele nos escolheu. Não foi por mérito, mas foi por graça. Por graça nós fomos alcançados. Agora, se Ele pagou um alto preço por nós, não sei porquê, mas Ele viu alguma coisa que interessou. Não, muito mais do que isso. Ele nos fez seus. Nós já nascemos de Deus. Nós já nascemos e já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós já éramos dele. Tem algum valor? Diante de Deus, muito. Quando você olha para a tua vida, Spurgeon chegou a falar sobre isso. Ele falou assim: eu não entendo esse amor tão grande que me salvou. Se fosse eu mesmo, eu não me salvaria. Quando ele olhou para dentro de si mesmo, ele falou: eu não presto. E ele falou assim: eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas se eu fui salvo, a glória é do Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Não é? Spurgeon chegou a falar sobre isso. Então aqui ele está dizendo sobre isso. Então, segundo não temas de Jesus, o que nós concluímos desse segundo não temas é que o verdadeiro discípulo não teme a sua desvalorização pela sociedade. Então, se nós passarmos por uma situação dessa, irmãos, vamos crer, temos valor diante de Deus. Nós temos valor diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Ele diz que as aves vendem-se baratos, né? Mas os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Bem mais valeis do que muitos pardais. Irmãos, se Deus teve o cuidado de contar cada cabelo da nossa cabeça, até mesmo os que já caíram, e estavam todos contados diante de Deus, Ele nos tem um cuidado excepcional, um amor muito grande, um carinho muito grande, né? Ele nos ama. E isso deve ser o nosso consolo diante da desvalorização da sociedade. Então não temam a desvalorização da sociedade. Não temam a rejeição dos homens. Não temam. Terceiro não temais aqui de Jesus. Está aí no versículos 11 e 12. Ele diz assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis. Irmãos, aqui é semelhante, não é que ele vai falar não tema. Ele vai usar o termo não vos preocupeis, é a mesma coisa. Não fiquem preocupados quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Nesse terceiro não temas, ele está falando não temais sobre o que responder quando forem interrogados pelos governadores e autoridades. O que Jesus está ensinando então? Ele está dizendo que nós vamos ser questionados. A situação aqui era bastante séria, porque havia uma perseguição muito mais intensa aos discípulos de Jesus naquela época. Mas nós também enfrentamos essa situação. Muitas vezes nós nos envergonhamos de falar da nossa fé para outras pessoas. Muitas vezes nós nos sentimos acuados diante de pessoas ou autoridades ou pessoas de cultura, e muitas vezes nós nos sentimos abatidos ou inferiorizados e assustados em fazer a nossa confissão de fé diante de pessoas. E Jesus está dizendo assim: não temais. Não temam. Por que ele diz não temam? Porque a presença do Espírito Santo no verdadeiro discípulo não só clareia a sua mente e lhe mostra o que deve responder, ou seja, o Espírito Santo não está presente na nossa vida não só para que a gente saiba falar bonito para as pessoas. Irmãos, não é essa a questão aqui.
nós devemos responder com clareza quando nos arguirem a respeito da nossa fé, não é mesmo? Nós devemos ser claros, objetivos e bastante transparentes na comunicação e na confissão da nossa fé. Mas não é só isso que Jesus está dizendo aqui. O que ele quer dizer com a presença do Espírito Santo na nossa vida é que o Espírito Santo vai nos dar coragem de falar de Jesus, ainda que as palavras sejam simples, moderadas, não muito cultas. Não é a questão aqui de falar bonito, que o Espírito Santo vai conduzir a maneira de falar bonito. Não é só essa questão, não é nem essa questão. A questão é a intrepidez de continuar falando, mesmo com risco de vida, mesmo em situações difíceis. Vocês se lembram no livro de Atos, a primeira oração coletiva da igreja? O que é que eles pediram? Diante da perseguição já em ação contra eles, eles oraram ao Deus soberano pedindo intrepidez. Para quê? Para continuar falando no nome de Jesus, continuar ensinando no nome de Jesus, continuando a pregar sobre Jesus. Ele está falando aqui de coragem. É coragem para confessar a sua fé em Jesus Cristo diante de um mundo hostil, mesmo com risco de morte. Então, a conclusão desse terceiro não temas. O verdadeiro discípulo não teme confessar a sua fé diante do mundo. Esse é o terceiro não temas aqui de Jesus. Não estejam ansiosos ou inquietos ou preocupados com isso. Vejam só, vocês vão notando, no primeiro caso, ele fala: não temas a morte por meio dos homens. Por quê? Porque o vosso Pai venceu a morte por vocês. A presença de Deus ali garante a coragem para nós enfrentarmos a morte. No segundo caso, Jesus fala que o Deus que criou um pássaro e que não tem valor nenhum, nos ama muito mais do que o pássaro. Então a presença de Deus na vida do crente garante coragem quando a sociedade os rejeitar e não valorizar. Então é a presença de Deus que garante coragem para enfrentarmos a morte, ou os homens que querem matar, coragem para enfrentarmos uma desvalorização na sociedade, uma rejeição dos homens, e aqui coragem para poder falar com intrepidez diante do governo, quando formos arguidos para falar da nossa fé. É a presença do Espírito de Deus que dá graça para isso, que capacita. E o quarto não temas, e o último não temas, você encontra aí no versículo 22, ele diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora pula para o versículo 29 e 30. Mesmo assunto. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Também é não temas aqui. Ele está querendo dizer: não temam vocês, será que você vai ter o que comer ou o que vestir amanhã? Não se preocupem, ou não temam isso. E o versículo 30, por que não temer? Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Então, novamente, a presença de Deus, o relacionamento com Deus, o envolvimento do discípulo e o comprometimento do discípulo com Deus garante tranquilidade e que ele não tema essa situação. Vocês vejam, tudo é questão de fé em Deus, de descanso em Deus. E sem Deus, nós nos inquietamos de uma maneira bastante complexa e profunda e pior. Não que nós não passemos por temores, e não que nós não passemos por inquietações, mas nós vencemos as inquietações. Nós passamos pela situação com medo, mas com confiança em Deus. Essa é a verdade da vida cristã.
Talvez nós não nos livremos totalmente dos temores. Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: enfrentem o temor com confiança em Deus. O que ele está exercitando nos seus discípulos? A fé em Deus, na presença de Deus, nos cuidados de Deus, nas promessas de Deus, na proteção de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, o quarto não temais aqui são as necessidades, não temais passar por privações e necessidades. As necessidades básicas sempre serão supridas, irmãos. Sempre serão supridas. E isto é uma promessa da palavra de Deus. Ele prometeu o pão nosso de cada dia. E Ele diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Talvez não tudo o que queremos, mas nós vamos ter tudo o que de fato precisamos. Isso não vai faltar. A necessidade básica, Ele não vai deixar de suprir. Ele não vai me dar, e não vai te dar tudo que você quer, tudo que eu quero. Graças a Deus por isso. Porque isso poderia ser motivo de um afastamento e de uma apostasia, se Ele nos desse tudo o que nós queremos. Graças a Deus por isso, não é? Em contraste com uma vida avarenta ou de avareza, que ele ensinou um pouquinho antes, aqui nos versículos anteriores, Jesus aqui ensina o desprendimento dos bens materiais e uma confiança na providência soberana e fiel do Pai. É isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo que o Pai Celeste, o vosso Pai, sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele não só sabe, mas quer dizer que Ele vai suprir. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim. Então o último e o quarto, não temas, seria o seguinte, concluindo: o verdadeiro discípulo não teme passar por privações e confia na justa e fiel provisão divina. Na justa e fiel provisão divina. Não num pai que mima os seus filhos, mas num pai que cuida dos seus filhos de maneira justa e fiel. É isso. Para encerrarmos, irmãos, então a conclusão, Jesus conclui com aqueles 3 primeiros versículos que nós lemos no início, versículos 32 ao 34. E ele diz então, por que ele conclui com um outro não tema que abrangeu todos esses não temais aqui? Qual é o ensino de Jesus? Por que então não temer? Qual o motivo de não temer? É que ele vai fechar agora. Então, primeiramente ele diz que existe por que não temer? Porque em primeiro lugar há uma promessa de bênção. No versículo 32, você encontra uma promessa de bênção. Qual é a promessa? Não temais, ó pequenino rebanho. Por quê? Vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Qual é a bênção aqui, irmãos? Qual é a bênção? Me respondam. Qual é a bênção desse versículo? Que o Pai nos deu o seu reino. Quer coisa maior do que isso? Eu quero. Qual é a coisa maior do que isso? Ele é meu Pai. Não há bênção maior do que ter Deus como Pai. O reino dele é a cerejinha do bolo. Ele é o bolo. A maior bênção aqui contida nesse versículo é que Ele é o nosso Pai. Ele diz que vocês têm um Pai, é o vosso Pai. Nós não damos muito valor para isso às vezes, é verdade. Nós às vezes passa um pouco despercebido, né? Nós queremos a glória, nós queremos andar por ruas de ouro, né? Nós queremos ver coisas ali que o livro de Apocalipse menciona, né? Ao longo da Bíblia você vê muitas coisas lindas ali, e você fala, eu quero desfrutar de tudo isso, e nós vamos desfrutar de tudo isso. Irmãos, existem coisas lá inimagináveis,
A Bíblia escrita por homem só pode relatar aquilo que o homem entende. Mas Moisés diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, então tem muito mais coisa lá que não dá para descrever em termos humanos e inteligíveis. Mas a maior de todas é que Deus é o meu e o seu Pai. Como eu mencionei, São João da Cruz, a sua oração: ainda que não houvesse céu, eu te amaria. É o grande amor, não é, que o discípulo tem. Então, em primeiro lugar, temos uma promessa aqui. Outra coisa, ele fala que é um pequenino rebanho. Por que ele fala pequenino rebanho? Isso aqui acopla, ou você pode anexar com o que Moisés ensina logo no começo, no livro de Deuteronômio, capítulo 7 de Deuteronômio, do versículo 6 ao versículo 10, eu não vou ler, para não ficar muito extenso, mas eu vou fazer um resumo do que Moisés relembra o povo de Israel naquela época. O que Moisés diz para o povo? Ele diz para o povo o seguinte: que eles foram eleitos por Deus como seu povo próprio. Deus chama que ele escolheu Israel para ser o seu povo próprio, dentre muitas nações. Por quê? Bom, eu vou dizer não por quê primeiro. Não, porque eles eram mais numerosos ou mais poderosos do que os outros povos, mas, e simplesmente mas, porque o Senhor os amou. Porque o Senhor os amou. Deus amou esse pequenino rebanho que Jesus está falando aqui. Deus amou aquele pequenino povo de Israel lá, que Deus tirou do Egito. É pequenino aos olhos de Deus. Deus amou esse pequenino rebanho que está sentado nessa cadeira azul aqui nessa noite. Deus amou esse pequeniníssimo rebanho, porque Ele amou. E mais do que isso, Moisés lembra que Ele jurou que seria o seu Deus. Amor significa compromisso. Ele diz que ele amou o povo e jurou que seria o seu Deus. Ele fez um juramento. Para quem que ele jurou? Será que Deus fez um contrato, foi num cartório e registrou, assinou, reconheceu firma da sua assinatura? Olha, por que Deus... Quem poderia ser maior do que Deus para controlar se Deus ia ser fiel ou não a respeito disso? Ninguém. A Bíblia diz que ele jurou por si mesmo. Ele jurou pelo seu nome, que seria o seu Deus. Por isso, amor está envolvido com compromisso. Deus se comprometeu com os seus discípulos, o seu pequenino rebanho. Então é isso que Moisés relembra o povo. Para encerrar essa promessa aqui, nós podíamos, eu vou ler para os irmãos, capítulo 8 de Romanos, versículo 32, e ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que está envolvido com todas as coisas? Está envolvido o reino. E muito mais do que isso, está envolvido a paternidade, ou a filiação, que Efésios também menciona. Paulo, quando ensina, diz que ele nos escolheu para seus filhos. Nós fomos feitos seus filhos. Havia um compromisso de filiação. Ele nos adotou como seus filhos. Então, irmãos,
Aqui há um descanso muito grande quanto às outras demais coisas, mas a maior de todas elas, que Deus não poupou, que é o seu próprio Filho, Ele nos deu algo semelhantemente grande, que é a sua própria paternidade. Somos filhos. E para encerrar, em segundo lugar, se em primeiro lugar nós temos uma promessa no versículo 32, versículos 33 e 34, nós temos uma orientação de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: invistam no reino celestial e não se apeguem aos bens terrenos. É isso que ele quer dizer aqui no versículos 33 e 34. Eu não vou ler de novo, mas é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que você não se apegue às coisas deste mundo. Tenham cuidado com o seu coração. Domine-o, coloque-o naquilo que realmente tem valor eterno. Salomão, o sábio dos sábios do Velho Testamento, ele escreveu no capítulo 4, versículo 23 do livro de Provérbios, ele escreveu: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Ele diz um motivo: porque dele procedem as fontes da vida. Salomão está querendo ensinar: tome cuidado do teu coração, coloca o teu coração na coisa certa, invista o seu coração naquilo que realmente tem valor. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Coloca o teu coração nas coisas celestiais, porque onde estiver o teu coração, aí também estará o vosso tesouro. É isso que ele está querendo dizer. Aí a gente pode perguntar: mas investir, ele já não deu o reino? O que ele quer dizer com investir aqui, se é que nós podemos usar esse termo? Invista o seu coração, coloque o seu coração lá no reino. Ele está querendo dizer o seguinte: se despreenda das demais coisas daqui. Não é que vocês não vão trabalhar, não vão buscar o pão, o sustento, o salário, o ganho de cada dia. Não é que vocês não vão buscar mais conhecimento, cultura e demais coisas desse mundo. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer o seguinte: acima disso tem coisas muito mais importantes do que isso. Façam isso, mas não invistam tudo nisso. Coloque o seu coração nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto. É isso que Jesus está ensinando, e nós não vamos falar sobre isso, porque nós já falamos lá em Colossenses, quando estudamos as coisas do alto. Nós já falamos sobre isso, em detalhes, um pouco mais detalhado. Então, o verdadeiro discípulo tem seu coração no reino de Deus, diferente dos fariseus hipócritas. Qual era a diferença do discípulo verdadeiro e do fariseu? A diferença é que o discípulo põe o coração no Senhor e se compromete com o Senhor. Ele ama o Senhor e ele se compromete com o Senhor, com o seu reino. O fariseu hipócrita, ele era bonito por fora, mas os fariseus eram ímpios e egocêntricos por dentro. Eles buscavam a sua própria satisfação, seus próprios interesses. Então eles faziam tudo para eles mesmos. O objetivo deles era ganhar aplauso dos homens, era ser honrado pelas pessoas, assentar nos primeiros lugares na sinagoga para ser reconhecido diante dos homens. Então o alvo deles era eles mesmos. Eles eram o centro de suas próprias vidas. Esse era o caso dos fariseus e escribas daquela época. E Jesus os chama de hipócritas. Por isso que Jesus combate veementemente esses seus inimigos da fé cristã. Há sinceridade e compromisso nos verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus exorta aqui, então, que vocês têm um reino como herança, mas precisam pagar um preço, ou seja, investir nele aqui e agora, abrindo mão das coisas daqui. Existe um envolvimento, irmãos. Irmãos, nós concluímos dessa forma. Você como discípulo, eu como discípulo, temos que pagar um preço, e isso nós aprendemos nesses dias lá na Fiel, na conferência. Existe um custo para ser discípulo de Jesus. Como discípulo, você não vai enfrentar mais o inferno. Mas não foi só por isso que Jesus te salvou. Por que ele te deixou aqui nesse mundo ainda?
Porque como discípulo, você é embaixador dele. Você é representante de Jesus Cristo nesse mundo. Você é luz no meio das trevas. Eu e você, irmãos, precisamos entender que existe um preço a pagar. É muito gostoso saber que nós não vamos mais enfrentar o inferno e a condenação. É muito bom. Mas então isso é motivo para nós o servirmos com compromisso sério. Com um preço a ser pago. Uma das primeiras orações que nós fizemos nessa noite foi exatamente isso. Pagar o preço. Nós temos que pagar o preço para sermos discípulos do Senhor. Isso é investimento no reino de Deus. É esse o ponto. É o que Jesus está ensinando aqui. E nós concluímos com 3 rápidas conclusões. Primeiro, podemos descansar nas promessas garantidas do Senhor, concedidas graciosamente e gratuitamente a nós, para vencermos as ansiedades e temores e inquietações da vida. E servindo o seu reino com motivação renovada. Irmãos, não são só os líderes oficiais de uma igreja que se envolvem com a igreja e com fazer discípulos. Irmãos, os líderes nos orientam em como servir no reino e fazer discípulo. Vocês lembram que eu falei para vocês? Isso é uma linguiça que não tem fim. Cada um de nós é um gomo dessa linguiça que tem que servir. Tem que servir. Existe um comprometimento com o reino de Deus, de todos os membros, todos. Segundo lugar, e para isso, para que a gente se envolva, nós precisamos ter descanso. Agora, descanso não significa ausência de lutas, mas significa fé e convicções de que Deus está cuidando de nós, apesar das lutas. Para que eu me envolva, para que eu pense mais no reino do que no meu trabalho, para que eu pense mais no reino do que na minha família, para que eu pense mais no reino do que nas minhas próprias coisas. Porque eu fui chamado para ser discípulo. Aliás, é lindo um estudo que nós temos sobre... Eu já vou adiantar, eu não aguento, eu tenho uma língua muito comprida. Eu não aguento. Nós tivemos uma conversa muito gostosa esses dias, que acrescentar pessoas no mundo é muito bom. Os casais acrescentam gente nova no mundo, né? De que forma? Gerando filhos que nascem da forma normal, como crianças. As grávidas, as irmãs, os casais geram filhinhos, crianças da maneira biológica normal. O crente gera filhos de Deus, ainda que solteiros. E esses são os filhos que Deus quer. Porque muitos filhos de crentes não se tornam crentinhos. Quem garante? Uma criança que nasce é muito bom, mas o filho de Deus que nasce é muito melhor. Porque a festa nos céus não quando uma criança nasce, mas quando um pecador se arrepende. Então um solteiro também gera filhos, e muitos filhos, para a glória de Deus. O solteirismo é muito lindo, irmãos. O solteirismo no reino de Deus é lindo. Bom, vamos avançar. Em segundo lugar, a gente conclui que nós devemos encharcar ou encharquemos nossa mente com a palavra de Deus e vivamos uma vida de oração que encher a mente com a palavra de Deus e viver uma vida de oração produzirão uma fé robusta e inabalável até a nossa morte. Isso é importante. Hebreus diz que o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder nele, a minha alma não se compraz. Quem fala isso? Deus fala isso. O Senhor diz. Então nós temos que exercitar nossa fé para o serviço. Se eu não quero servir, é porque alguma coisa abalou minha fé. Se eu não estou mais disposto ao serviço, é porque eu não estou entendendo o serviço que o Senhor prestou por mim.
E porque eu não quero servi-lo. E porque alguma coisa está de errada na minha fé. Porque a fé é sem obras. Como é? É morta. Terceira conclusão. Deus é socorro bem presente em cada uma dessas situações de temor e de ansiedades, controlando todas as coisas, ainda que em silêncio. E essa declaração, ela nos consola. E muito mais do que isso, essa última conclusão que nós vimos ao longo desse capítulo 12, nos motiva. Então, se ela nos motiva, leia o versículo 35. O que é que diz o versículo 35? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que quer dizer isso? Jesus quer dizer o seguinte: cingido, ele está se referindo, naquela época, tanto homens como mulheres se vestiam com um vestidão comprido, que ia até os pés. Mas na hora do trabalho, o que eles faziam? Eles puxavam o vestido até a cintura. Vocês já viram, às vezes, alguns desenhinhos, né? Aparece alguns ali com vestido curto, né? Até o joelho, João, às vezes, nesses desenhos. E é exatamente a situação daquela época. E eles aparecem, tem hora que aparece com vestido compridão, né? Com suas roupas compridas, suas túnicas compridas, né? E tem hora que aparecem elas mais curtas. Aí você fala, mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que para o trabalho eles levantavam a túnica e cingiam a sua túnica, ou amarravam com um cinto na cintura, para que pudessem mexer suas pernas, e pudessem se locomover e trabalhar. E o que Jesus está convidando aqui no versículo 35 aos seus discípulos? Eu estou garantindo tudo isso para vocês, não temam. Então, mãos à obra, gente. Mãos à obra. Sobe a túnica, cinge no seu lombo, acende a candeia. O que ele quer dizer? Esteja ligado, porque tem serviço, irmãos. Igreja Cristã em Campo Grande tem serviço para todo mundo. Igreja Cristã em Campo Grande, não posso falar meu pequeno rebanho. O Senhor diz assim para você: meu pequenino rebanho. E aí? Vocês são meus discípulos? Vocês estão consolados com o que eu ensinei vocês? Vocês estão confortados com os meus não temais? Não vos inquieteis? Ou ainda não foi suficiente? Se foi suficiente, gente, mãos à obra. É hora da lida, irmãos. A nossa igreja precisa ser edificada. E nós a edificaremos. A palavra de Deus diz que Ele edifica a nossa igreja. O Senhor edifica a nossa igreja usando os seus membros. Os seus membros. Isso chama-se membresia. Uma coisa importante que nós estudamos lá também. O membro não é passageiro de um avião de viagem, ou um navio de passeio, digamos assim. Mas ele é um tripulante de um navio de guerra. Nós ainda estamos na igreja militante. O que é a igreja militante? É a igreja que está militando, trabalhando, sendo edificada. Por quem? Por Jesus Cristo, através de quem? Dos seus membros. Apertem os cintos, abram os olhos, estejam atentos e mãos à obra. Vamos orar?